Olá, você é aluno do 9º ano. Eu sou o professor Fernando e eu estou aqui para uma aula de filosofia. A gente vai continuar trabalhando a unidade de conhecimento e na aula de hoje nós teremos os seguintes assuntos. O conhecimento para Nietzsche e Popper. O conhecimento na filosofia. Nietzsche e o conhecimento. É importante eu falar para você que essa unidade, esse capítulo que nós estamos trabalhando, ele está dividido em duas aulas. Essa é a primeira aula, então eu vou falar sobre Nietzsche. Na segunda aula, eu falo sobre o Popper e faço a revisão dos conteúdos, ok? Vem comigo aqui. Você pode acompanhar comigo a partir da primeira parte da apostila que você tem ou do seu livro digital. E é bem interessante que a gente começa com uma provocação, uma pergunta para você refletir aí na sua casa mesmo. Você saberia explicar por que as pessoas desejam conhecer as coisas do mundo? Poderia um filósofo construir uma teoria sobre ciência? E qual seria o método científico correto a ser aplicado? Olha, se você quiser, você pode até dar uma pausa nesse vídeo aqui, conversar com alguém aí que está na sua casa, chega lá para alguém ali, chega para o seu pai, para sua mãe e pergunta para ela se ela sabe explicar por que a gente tem tanto desejo de conhecer o mundo. Ok? Tá. Volta aqui comigo e antes da gente entrar nesses assuntos e falar sobre Nietzsche, eu preciso falar sobre um ramo da filosofia. Como você sabe, a filosofia ela se preocupa com várias áreas do conhecimento. A arte, a estética, a beleza, a questão sobre as quebras de paradigmas, mas existe uma parte que eu preciso que você, se você não sabe, você aprenda hoje, tá? Eu preciso que você realmente aprenda. Por isso, pega lá a sua caneta marca-texto ou utiliza aí o seu livro digital na ferramenta de marcar as palavras e procura a palavra epistemologia, ok? Você pode de novo pausar esse vídeo para fazer isso, não tem problema algum. Eu espero aqui. Beleza? É muito importante você gravar na sua cabeça, nessa aula, o que significa epistemologia, tá? Episteme significa conhecimento. E logia significa estudo, tá? São palavras de origem gregas. Então, quando a gente fala em epistemologia, a gente está falando sobre o estudo do conhecimento. Como assim estudo do conhecimento? Se você relembrar de tudo que você aprendeu até agora, você vai ver que em diversos momentos da vida humana, né, do desenvolvimento, as pessoas deixavam de acreditar em algumas coisas e passavam a acreditar em outras. Ou seja, lembra quando você estudou, por exemplo, a filosofia medieval? Lá você aprendeu que o pensamento ele era teocêntrico, ou seja, Deus estava no centro do pensamento humano. Porém, quando a gente muda da Idade Média para o Renascimento, você aprende sobre algo chamado antropocentrismo, que é o quê? Que é os seres humanos, os homens, né, as pessoas, no centro do pensamento humano também. Então, viu como tem uma transição? Isso acontece muito. Você já viu, por exemplo, notícias de cientistas que discordam de outras teorias e desenvolvem novas teorias? A gente chama isso de quebra de paradigmas. O que são paradigmas? São modelos. Por exemplo, quando eu crio uma teoria e várias pessoas acabam se adaptando, aderindo a essa teoria, ela se torna um paradigma. Porém, quando vem outras gerações ou outras pessoas e refutam a minha teoria e passam a acreditar em uma nova teoria, aí existe uma quebra de paradigma. É por isso que a gente estuda epistemologia, porque se você comparar lá desde a filosofia grega, passando pela filosofia medieval, a filosofia moderna ali do Renascimento que eu falei para você, iluminismo e chegando nesse momento em que nós estamos agora aqui, que é a filosofia contemporânea, você deve concordar comigo que esses filósofos mudaram os seus pensamentos bastante, né? Por exemplo, vou te lembrar lá da filosofia grega. Platão foi aluno de Sócrates. A sua teoria foi um pouquinho diferente da de Sócrates. Platão deu aula para Aristóteles, que foi aluno, tá? Mas não concordava com o seu professor e fez uma teoria totalmente nova, totalmente diferente. Isso é uma quebra de paradigma. Bom, agora que você sabe o que é conhecimento e como é possível conhecer, e você sabe o que é paradigma, e você sabe o que é epistemologia, a gente pode entrar um pouquinho sobre quem é Nietzsche, tá? Então, você pode acompanhar comigo aqui, na página 395, eu tenho ali uma imagem de Nietzsche,
Olha ali, repare que ele tem um belo bigode, tá? Mas também eu vou falar um pouquinho para você sobre a história desse filósofo. Friedrich Nietzsche nasceu em 1844 e faleceu em 1900. É uma das mais importantes e conhecidas personalidades da filosofia contemporânea. Dentre os temas investigados por ele, podemos citar o problema do conhecimento, a crítica à religião, questionamentos sobre a existência, entre outros. É muito claro na obra desse filósofo que ele estabelece uma relação entre três ideias. Volta aqui comigo. Antes de eu entrar nas três ideias de Nietzsche, eu vou contextualizar um pouquinho você sobre a época em que Nietzsche vivia. Porque para entender o pensamento das pessoas, a gente precisa também saber o que estava acontecendo naquele período, tá? Nietzsche, ele nasceu ali em 1844. É bem um período onde a Europa ela explode economicamente. Lembra lá? A gente está entrando na fase ali entre a segunda e a terceira revolução industrial, onde as indústrias começam a utilizar petróleo, né? Algumas ainda utilizam o carvão como força motriz, mas as cidades passam a ser industrializadas. É bem importante também que nesse período existem várias cidades que estão colocando luz elétrica. Até essa época aqui, várias cidades ainda não tinham luz elétrica. Então veja que a tecnologia está alterando a vida das pessoas de uma maneira em que elas estão vivendo um esplendor. E aí Nietzsche é a pessoa que vai chegar e vai questionar sobre todo esse período aí em que as pessoas estão vivendo, sobre o conhecimento e o para que serve a filosofia em meio a todas essas transformações. Por isso que ele vai separar o seu pensamento em três fases, ou três ideias, né? A verdade, o conhecimento e a vida. Nietzsche ele vai questionar o porquê será que nós buscamos saber tanto sobre as coisas. Qual será que é a motivação que as pessoas elas têm para encontrar a verdade? Ou por que então a verdade ela é tão importante para as pessoas? Por que eu necessito saber da verdade? E é aí que a gente entra na filosofia de Nietzsche. Porém, eu preciso te lembrar antes que Nietzsche também ele faz as suas reflexões sobre diversos aspectos da humanidade, como religião, arte, tá? Mas nessa, nós vamos focar essa aula apenas na questão epistemológica. Ok, acompanha comigo, que é bem importante para você grifar. Na página 395, ali eu grifei o parágrafo ali abaixo onde está falando sobre verdade, conhecimento e vida. Olha só, pense, pode haver uma relação entre essas três ideias? Para Nietzsche, sim. Ele investiga essas ideias em sua obra A Gaia Ciência. Nela, podemos observar a seguinte questão. O conhecimento e a verdade são meios para que o ser humano encontre uma vida melhor ou uma vida é meio pelo qual a pessoa apodera-se da verdade e do conhecimento? Essa é uma das questões de Nietzsche. E a gente tem a resposta para isso, logo ali abaixo, onde eu também grifei ali para ficar mais fácil para você, ok? Para o filósofo, o intelecto da humanidade nada produziu além de erros. Para agora e volta aqui comigo. Como assim não produziu nada além de erros? Nietzsche, tanto esforço humano para só produzir erros? Nietzsche criticava, fazia uma dura crítica a outros filósofos, principalmente aos filósofos iluministas também, tá? Um movimento anterior ali que a gente tem na história da filosofia. Nietzsche também criticava muitos aspectos da religião. E aí, você pode voltar comigo lá naquela parte que eu grifei lá, tá? Com isso, ele quis afirmar que todas as certezas que os seres humanos têm como verdades absolutas e que os envaidecem não permanecem seguras após um pouco de reflexão. Lembra lá no começo da aula, quando eu te falei sobre quebra de paradigmas? Sobre, por exemplo, Platão tinha um pensamento, Aristóteles teve outro? É isso que Nietzsche está falando. De que adianta essa corrida maluca pelo conhecimento, sendo que tudo aquilo que a gente produz, um dia pode ser mudado. Por isso que ele fala que todo o pensamento humano produzido, todo o intelecto, ele nos levou ao erro.
porque muitas pessoas acabam correndo tanto para defender uma verdade absoluta que para outras pessoas não são, ou que depois de um tempo elas acabam mudando. Ok? Eu espero que você esteja ligando isso ao fato da epistemologia, veja, o estudo do conhecimento. Veja que Nietzsche está fazendo uma reflexão sobre todo o pensamento, sobre todo o intelecto desenvolvido até esse momento aqui. Ok? Também muito importante, e eu marquei vários pontos ali na página 396, tá? Eu espero que você pegue aí a sua caneta marca-texto, ok? Ou você utiliza novamente as ferramentas do seu livro digital e vem comigo aqui. No primeiro parágrafo ali, está falando que, conforme nos ensina o filósofo, nossa mente nos induz constantemente a erros que nos fazem cometer equívocos graves ao percebermos o mundo e as coisas. Olha um exemplo que ele dá. Pensar que uma coisa é exatamente do jeito como a vemos é um erro que a mente comete em uma tentativa fracassada de conhecer a realidade. Volta aqui comigo. Olha, para você entender bem o que Nietzsche está falando, eu vou falar para você, e aí na cozinha da sua casa, ou você, onde você estiver, que você pegue um copo e encha esse copo de água, ok? Tá? Pausa esse vídeo, vai lá e faz isso. Voltou? Dentro desse copo, eu quero que você coloque uma colher, ok? Quando você imerge essa colher na água, o formato da colher, quando você olha de fora para essa colher, é o mesmo de quando estava fora da água? É o mesmo? Não é o mesmo. Agora imagine que você, desde criança, você apenas viu colheres dentro de copos de água. Você vai pensar que aquele formato é uma verdade absoluta. Porém, se algum dia alguém for lá e retirar aquela colher dentro do copo de água, você vai ver que ela possui uma forma diferente. É isso que Nietzsche está querendo falar. Quando nós temos verdades absolutas, nós temos, na verdade, colheres dentro de copos de água. Ok? Eu espero que você tenha entendido isso. Também eu grifei para você que é muito importante ali, outro ponto do pensamento de Nietzsche, está ali em vermelho. Nietzsche afirma que não há outra possibilidade de conhecer a verdade. Essa é a única forma de conhecer as coisas. Como assim? Eu não entendi. Nietzsche fala que a busca pelo conhecimento é como se fosse um erro necessário, porque é o que dá sentido à vida humana. Se a gente não tem essa busca pela verdade, essa busca pelo conhecimento, a vida humana não tem sentido, ok? Então, mesmo produzindo erros, esses erros são necessários e são esses erros que nos movem, ok? O que nós devemos ter, segundo Nietzsche, é a consciência de que essas verdades elas podem ser absolutas por um tempo. Por isso, eu volto a falar sobre a epistemologia, ok? Vem comigo aqui, tá? Eu espero não estar fervendo tanto a sua cabeça, eu espero que essa água não esteja fervendo aí. Mas vem comigo. Tem outro ponto muito importante aqui, que Nietzsche faz uma indagação, ele faz um questionamento. Eu grifei de verde ali para ficar mais fácil para você observar. Por que o ser humano tem a necessidade de conhecer? A resposta eu grifei em amarelo ali. A resposta para esse problema é a seguinte. O ser humano não tem a necessidade de conhecer. O ser humano tem a necessidade do objeto conhecido. Ele sente medo de não conhecer o objeto. Volta aqui comigo aqui, ó. Nossa, professor do céu, Nietzsche está fervendo a minha cabeça. Calma, calma. Eu vou te explicar. Na verdade, o que Nietzsche está falando é que o que nos move não é a vontade de conhecer, mas na verdade é o medo de desconhecer. Ou seja, quando eu não conheço algo, aquilo me causa medo. Veja, pensa quando você chega com alguma coisa nova, tá? Ou quando você tem alguma situação nova na sua vida. Não é comum você se sentir ansioso, sentir medo, uma tremedeira? É porque nós temos medo daquilo que é desconhecido. Então Nietzsche ele vai falar que essa é a motivação das pessoas para conhecer a verdade. Por eu ter medo daquilo que eu desconheço, eu passo a querer conhecer, como se fosse um ato de coragem. Ou seja, filosofia para Nietzsche é um ato de coragem. Filosofar é muito importante. E para eu finalizar todo esse conteúdo aqui para você, e para a gente fixar isso bem na sua cabeça, eu marquei ali a última frase que fala de Nietzsche em amarelo. Segundo Nietzsche, a filosofia, bem como a arte, deseja oferecer à vida maior profundidade e significação,
Possível, mesmo que para isso seja necessário sacrificar a verdade. Volta aqui comigo que eu vou fazer uma conclusão. É nesse momento em que Nietzsche ele passa a criticar as religiões. Porque nas religiões a gente não tem essa transição entre um conhecimento ou um outro. Existem verdades absolutas. E essas verdades, elas são imutáveis. E Nietzsche, na verdade, ele se preocupa com essas verdades imutáveis, porque são essas verdades imutáveis que não possibilitam a produção de novos conhecimentos, que não motivam as pessoas a novos conhecimentos. Ok? Agora, para você fixar todo esse conteúdo na sua cabecinha aí, eu vou passar uma atividade para você, tá? Mas fica tranquilo que depois dessa aula eu tenho certeza que você vai lá e vai acertar todas as questões. Você pega na sua apostila, na página 396, e eu quero que você realize a atividade número 1 e número 2. É bem importante, eu acho que se você gostou de Nietzsche, você pode conversar com as pessoas que estão aí na sua casa ou no lugar onde você está nesse momento assistindo esse vídeo. Chega para ela, conversa um pouquinho sobre Nietzsche e, quem sabe, talvez vocês até não resolvam esses exercícios juntos, ok? Eu agradeço a sua atenção, muito obrigado, eu sou o professor Fernando. Tchau!